Então, boa noite a todos e todas, boa noite, pessoal que está aqui na sala nos prestigiando, né? Boa noite ao pessoal de casa, boa noite a quem vai, boa noite, bom dia, boa tarde para quem estará assistindo esse vídeo em um outro momento, né? A gente está fazendo o encerramento do CIEPEC 7, sétimo ano consecutivo da gente tem o Seminário Integração Ensino, Pesquisa e Extensão na Educação Profissional Tecnológica, e na nossa cerimônia de encerramento a gente conta com a presença, tem a honra, né, de contar com a presença do coordenador do curso, professor Alexandre Ferri, que doutor em Educação, com graduação em Química, e que tem um projeto que se chama Incluir Ciência, que é um projeto que ele vem desenvolvendo aí ao longo de 3, 4 anos. O professor Alexandre ele vai falar um pouco do projeto e desse tempo, e é um projeto que agrega muito ao nosso programa, principalmente por trabalhar com a inclusão. A gente teve, professor Alexandre, nesse CIEPEX, um aluno cego e um surdo, né, o Romário e o Felipe, que são do programa, e que foi muito, muito, muito bom para a gente ter conseguido fazer um evento inclusivo, né? Conseguido que os nossos alunos participassem ativamente desse momento. Então, essa perspectiva inclusiva, a gente precisa estar mais atento a ela, né? Então, com isso, eu passo a palavra. Esse ano a gente não conseguiu fazer presencial, porque a agenda do professor Alexandre não foi possível, mas ano que vem, né, a gente conta com o CIEPEX 8 aí presencialmente, principalmente o professor Alexandre, que é o homem das tecnologias, mas gosta mesmo do contato humano, do presencial, né, professor Alexandre? Obrigada pelo apoio, obrigada pela participação, e eu passo a palavra para você. Vocês estão me escutando? Sim. Não, bem no meio da sua fala, Adélia, a minha conexão aqui oscilou. Ela caiu e voltou. Eu vi, foi rápido, mas foi muito rápido. E aí tive que colocar a apresentação novamente, mas eu escutei, assim, boa parte. Realmente eu não estou em Belo Horizonte, estou em Brasília, numa atividade aqui de trabalho no INEP, mas, né, graças à tecnologia, a gente pode conversar online, pode conversar à distância. Então, é um prazer poder estar aqui com vocês, né? E aí eu quero desejar boa noite a todas as pessoas que estão ao vivo agora acompanhando a apresentação, e também aquelas que vão escutar, vão assistir depois, né, a gravação aqui dessa palestra. Para mim, eu fico muito honrado, né, pelo convite de poder estar aqui com vocês e compartilhar um pouco sobre essa apresentação. Ela tem muito a ver com a minha experiência na coordenação do programa, né, no programa de pós-graduação em Educação Tecnológica do Cefet. Eu digo até, né, quando eu estava preparando a apresentação, eu estava pensando nisso. A coordenação de um programa de pós-graduação é um trabalho muito árduo, um trabalho muito pesado. Mas eu não estou falando isso no sentido de querer lamentar pelo trabalho. Pelo contrário, é muito árduo, mas embora seja muito árduo, ele é muito interessante e ele é muito prazeroso, no sentido de permitir que a gente conheça um pouco mais sobre a estrutura da pós-graduação brasileira, né? E como que ela se articula, como que ela se desenvolve, como que ela se dá, e como que ela forma novos mestres, novos doutores, e qual que é a importância da pesquisa na pós-graduação, mas, claro, não somente da pesquisa, mas do ensino e também da extensão. Então, é uma experiência que tem agregado muito na minha formação enquanto pesquisador. E fico muito feliz em poder compartilhar um pouquinho sobre essa experiência com vocês, discutindo esse assunto
que é a essência do CIEPEX, né? O Seminário de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão, e falar do ensino da pesquisa e da extensão na pós-graduação. E vou me referir ao projeto Incluir Ciência como um dos 3 projetos que eu coordeno no nosso programa, né? E dar um exemplo aí de como que isso acaba acontecendo na minha prática, enquanto coordenador desse projeto, né? A Adélia, ela já fez uma breve apresentação minha, mas assim, é de praxe a gente sempre fazer isso logo aqui no início, né? Eu sou licenciado em Química pela UFMG, sou mestre em Educação Tecnológica pelo Cefet, pelo nosso próprio programa. Eu defendi a minha dissertação no ano de 2008, então falo isso com muita alegria, muito orgulho, né? E muita honra de estar coordenando o programa, tendo sido aluno dele logo nos seus primeiros anos de funcionamento. Depois eu fiz o doutorado em Educação na UFMG e tive a oportunidade de realizar um estágio pós-doutoral em Educação em Ciências, que é praticamente a minha área de atuação, né, a minha área de pesquisa, no Instituto de Educação da Universidade do Minho, em Portugal. Isso foi no ano de 2017, entre 2017 e 2018. E com relação à minha atuação, eu sou professor do Departamento de Educação do Cefet, estou nessa coordenação do programa de pós-graduação desde 2021 como coordenador titular, mas estava envolvido com a coordenação desde 2019, né, como coordenador adjunto. E dentro do programa, eu lidero o grupo de pesquisa chamado ANTEC, que é sobre analogias, metáforas e modelos na tecnologia, na educação e na ciência, que tem articulado esse grupo de pesquisa, um grupo de estudo aberto à comunidade, aberto a qualquer pessoa interessada na temática, chamado Gematec. Né? Normalmente as pessoas até confundem uma coisa com a outra, é praticamente a mesma coisa mesmo, a gente faz uma pequena distinção, por isso que está apresentado dessa forma, ANTEC/Gematec, que é o grupo de estudos em metáforas, modelos e analogias na tecnologia, na educação e na ciência. É uma temática muito especial para mim, eu venho trabalhando com analogias e metáforas desde o meu mestrado, então desde 2006, então já é uma longa trajetória aí, tanto a minha dissertação quanto a tese de doutorado foi sobre essa temática, né? Já publiquei alguns artigos também sobre esse tema, obviamente. Publiquei um livro em 2018 sobre pesquisa, sobre analogias na educação e ciências. E agora, em 2023, está aqui na mochila, né? Sem querer fazer propaganda do livro, mas já fazendo, será lançado um livro chamado Analogias Estruturalmente Mapeadas para o Ensino de Química, que tem a ver com essa longa trajetória na temática, né? Em outra oportunidade eu vou poder falar melhor, um pouco mais sobre esse livro com vocês. E um outro ponto que eu destaco aqui nessa apresentação pessoal é a minha coordenação de 3 projetos no programa de pós-graduação em Educação Tecnológica. O projeto MAPES, que é esse projeto mais antigo relacionado ao mapeamento estrutural de analogias e modelos para o ensino de ciências. Tem o projeto STEAMmaker, que é o mais novo, mais recente, que trata de articulações das abordagens STEAM, né, que envolve ciência, tecnologia, engenharias, artes e matemática, com o movimento maker, com a cultura maker, né, com a ideia de você produzir você mesmo as coisas e colocar a mão na massa e explorar ao máximo a criatividade e aprender diferentes técnicas de trabalhos manuais e também operação de máquinas, né, de tecnologias de prototipagem, de manufatura, tecnologias aditivas como a impressão 3D, enfim. É um projeto muito bacana também, em outro momento, em outra oportunidade eu posso apresentá-lo melhor. E o projeto que eu vou abordá-lo hoje, que é sobre o projeto Incluir Ciência, que é dedicado à pesquisa e extensão na temática da deficiência visual,
focada na criação e desenvolvimento de recursos didáticos inclusivos para o ensino de ciências a estudantes com deficiência visual, né? Então, por isso que tem esse nome, Incluir Ciência. E já já eu entro nesse tema com vocês. Agora, antes de chegar lá, a primeira coisa muito importante que eu gostaria de abordar aqui nessa apresentação é sobre esses 3 pilares das instituições de ensino superior no Brasil, né? Que é o ensino, a pesquisa e a extensão. A esse respeito, é importante saber que esse tripé ele é um conceito fundamental para as universidades brasileiras. E de acordo com a Constituição Federal, no artigo 207, as universidades, né, as instituições de ensino superior no Brasil, elas gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e elas têm que obedecer a um princípio muito importante, que é esse princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. O que isso significa para a gente, né? Basicamente significa o seguinte, que esses 3 pilares eles têm que ser trabalhados na mesma proporção dentro das universidades. A universidade ela não pode estar focada só no ensino, ela também não desenvolve apenas pesquisa e também ela não desenvolve apenas extensão. É necessário ela trabalhar com esse tripé de forma harmônica e indissociável. A pesquisa ela se articula com a extensão, a pesquisa se articula com o ensino com a extensão, o ensino com a pesquisa, e todas as outras combinações possíveis, elas são importantes e necessárias para o desenvolvimento de uma universidade, pelo menos aqui no Brasil. Mas aí eu quero falar sobre cada uma dessas 3 dimensões, pensando em algumas implicações, né, delas para a nossa prática na pós-graduação daqui a pouco. Sobre o ensino, 2 pontos aqui que eu quero destacar. A formação de profissionais qualificados é o objetivo primário dessa dimensão, né? Isso inclui cursos de graduação e pós-graduação. As aulas teóricas, práticas, atividades de campo, visitas técnicas são bastante comuns no ensino superior. E a qualidade dos cursos, os métodos pedagógicos, a infraestrutura, entre outros aspectos, são fatores importantes para o sucesso dessa dimensão, né? Sem uma boa infraestrutura, sem métodos adequados, sem cursos que garantam um mínimo de qualidade, essa dimensão ela não se efetiva, ela não se caracteriza, né, dentro desse propósito aí de formação de profissionais qualificados. Sobre a pesquisa, o primeiro ponto é entender que a pesquisa ela visa a produção de conhecimento, também a inovação e ao avanço das fronteiras do saber, especialmente quando a gente fala de ciência básica, né? E as instituições de ensino superior brasileiras, elas são reconhecidas por suas contribuições à pesquisa em diversas áreas do conhecimento, né? O Brasil é um país, é claro que não é o país que mais produz conhecimento, mas é um grande produtor de conhecimento, e esse conhecimento produzido em nosso país, ele ocorre basicamente, essencialmente, dentro das universidades. É claro que há produção de conhecimento fora das universidades, mas em grande parte ela ocorre dentro delas. E fazem parte, né, dessa dimensão o desenvolvimento de projetos de pesquisa, publicação de artigos em revistas acadêmicas, a participação das pessoas em conferências, as colaborações nacionais e internacionais são atividades associadas à pesquisa acadêmica. Então, basicamente, de forma bastante breve, é isso que a gente pode falar sobre a pesquisa na universidade. Agora, e a extensão, né? A extensão, ela é um ponto, vamos dizer assim, entre os 3 pilares, talvez seja o menos conhecido, o menos falado, o menos praticado, talvez, dentro das universidades, dentro das instituições de ensino superior, e aí o Cefet está incluído. Mas, recentemente, a gente tem visto um movimento muito interessante, muito bacana. O primeiro é a da curricularização, se é que a gente pode falar dessa forma,
mas é um termo que tem sido usado, da extensão nos cursos de graduação, né? No próprio Cefet, no ano passado, os cursos se movimentaram muito, fazendo uma reestruturação dos seus projetos políticos pedagógicos, incorporando a extensão como parte do currículo, né? Incorporando a extensão no currículo. O fato é que nós ainda estamos aprendendo sobre como fazer isso. Não é uma coisa já tranquila, já consolidada, que todo mundo sabe fazer e sabe considerar isso no histórico de um estudante, por exemplo. É algo que a gente ainda vai aprender bastante, até isso se consolidar de uma forma mais... a ponto da gente falar assim, não, já entendemos como fazer extensão na graduação. Então, pensa comigo, se na graduação é um movimento recente, novo, em que a gente ainda tem muito a aprender, eu digo que na pós-graduação ainda mais, né? Na pós-graduação, raramente a gente fala da extensão como parte da pós-graduação. Mas é claro que, não estou dizendo aqui que ninguém nunca falou sobre isso, ou que, por exemplo, a CAPES não considera isso. Pelo contrário, no próprio processo de avaliação que a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior realiza, né? A CAPES é o órgão responsável pela gestão e acompanhamento de todos os programas de pós-graduação no Brasil. São cerca de 4.900 programas de pós-graduação no país. Pensa bem, a quantidade enorme, né? São 50 áreas de conhecimento. Isso é uma informação interessante também, que eu não sei se as pessoas sabem disso, né? Se é um conhecimento comum. São 50 áreas de conhecimento. E essas áreas, inclusive, na CAPES são identificadas por números, né? A área da educação é a área 38. Então, nós somos a 38ª área, né, da relação aí de todas as áreas da CAPES. Só na nossa área da educação são 197 programas de pós-graduação, incluindo programas acadêmicos e programas profissionais. Dentro desses 197 também, programas que têm apenas curso de mestrado, programas que têm curso de mestrado e doutorado, né? Então, 197 programas, é uma quantidade também muito grande, né? E no acompanhamento que a CAPES realiza de todos esses programas, na avaliação que ela faz desses programas, que é uma avaliação quadrienal, a extensão ela é considerada. Talvez essa palavra ela não apareça dessa forma, né? Mas a gente entende os princípios da extensão ao longo da ficha. Na ficha de avaliação vigente, os programas, todos eles, dos 4.900 programas de pós-graduação no país, todos eles são avaliados considerando 3 quesitos. O primeiro quesito é o quesito programa, que vai lidar com a infraestrutura, com a estrutura curricular, com a existência de um planejamento estratégico, né, apresentado pelo programa a cada quadriênio, com a política de autoavaliação que esse programa desenvolve. Então, esse quesito programa lida com esses aspectos. O segundo quesito, que é avaliado pela CAPES, é o quesito formação, que está muito ligado à pesquisa, está muito ligado à produção intelectual gerada em cada programa de pós-graduação, né? E nesse quesito são avaliados a qualidade das teses e dissertações, há indicadores quantitativos sobre a produção intelectual do programa, né? Sobre o número de artigos produzidos, capítulos de livro, livros autorais, trabalhos completos publicados em anais de eventos, tudo isso é considerado nesse segundo quesito, que é o quesito formação. E o terceiro, que era o que eu queria chegar nele, que mais se aproxima, que mais aborda aspectos da extensão, é o quesito impactos, ou impactos na sociedade, que alguns programas até chamam de inserção social, mas
O que aparece na ficha mesmo escrito é impactos na sociedade. Então, quais são os impactos econômicos, sociais, culturais que o programa tem sobre a sociedade, né? Sobre a sua comunidade local, regional, sobre a sociedade como um todo, né? E quais ações, quais atividades o programa tem desenvolvido que trazem impactos diretos sobre a sociedade. Porque os impactos indiretos, eles já são avaliados por meio da produção intelectual, bibliográfica. Então, por exemplo, quando eu, pesquisador, escrevo um artigo e publico num periódico científico, indiretamente eu estou impactando a sociedade, estou oferecendo uma contribuição para uma área de conhecimento, e essa contribuição ela vai gerar impactos, no nosso caso da educação, vai gerar impactos na formação de professores, vai gerar impactos na reestruturação de cursos, nas propostas de criação de materiais educativos, recursos didáticos. Então, há esses impactos indiretos a partir da produção intelectual. Lá no quesito 3, sobre impactos na sociedade, a CAPES está mais interessada nesses impactos mais diretos, né? O que tem acontecido na comunidade local onde aquele programa está inserido, por exemplo. Então, a extensão ela aparece aqui, né? E aí, o que a gente pode pensar sobre a extensão aqui, muito rapidamente, para depois a gente chegar lá na pós-graduação. A extensão universitária ela busca aplicar o conhecimento produzido na academia para beneficiar a comunidade, ou a sociedade como um todo. Ela promove, né, a extensão promove a interação entre a instituição de ensino superior e a sociedade, levando o conhecimento acadêmico para além dos muros da instituição. E ela é uma via de mão dupla. Esse é um ponto muito interessante da gente observar, e eu acredito que as pessoas que entendem esse aspecto da extensão como uma via de mão dupla começam a dar mais valor para a extensão, né? Pois, além de levar conhecimento para a sociedade, que isso é o mínimo esperado, né, que a gente faça, também traz para a universidade novas demandas e problemas a serem resolvidos. Então, a partir das ações de extensão, eu consigo identificar novas demandas, novos problemas, e eu consigo produzir pesquisa a partir dessas demandas identificadas. E, a partir dessa pesquisa, eu consigo gerar novos impactos e levar respostas e soluções para esses problemas a partir da pesquisa articulada com a extensão. Então, basicamente é isso. Aí, voltando aqui no tripé, né, a pergunta que eu coloco agora é a seguinte: e na pós-graduação? Até agora eu estava falando da articulação entre ensino, pesquisa e extensão de modo mais abrangente, de modo mais amplo, pensando na universidade como um todo, e que inclui a graduação. E, particularmente no Cefet, não inclui só a graduação, inclui também a educação profissional, a educação profissional técnica de nível médio, né? O Cefet ainda tem essa particularidade. Só que agora eu queria pensar com vocês, falar um pouquinho sobre essa articulação na pós-graduação. E aí, pensando na pós-graduação, o que eu quero deixar claro aqui para a gente é que a pesquisa na pós-graduação ela assume um papel central. Ela é o elemento central da articulação da pós-graduação. Não estou falando que o ensino é menos importante ou a extensão é menos importante. O que eu quero dizer é que tanto o ensino quanto a extensão vão se dar a partir da pesquisa. Eles vão acontecer a partir da pesquisa. Eles vão ser estruturados a partir dos projetos de pesquisa coordenados pelos docentes que compõem o determinado programa de pós-graduação e do corpo discente que vai desenvolver projetos de pesquisas articulados com os projetos desses docentes e orientados por esses docentes. É assim que acontece
em qualquer programa de pós-graduação, ou pelo menos que deveria acontecer, né? Então, eu quero apresentar aqui a pesquisa como um princípio educativo da pós-graduação. E eu já fiz até um paralelo, conversando informalmente com outras pessoas sobre isso, fazendo uma comparação que é a seguinte. Talvez, né? Eu não sou especialista da educação infantil, então se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, peço perdão já antecipadamente, mas vamos pensar o seguinte, lá na educação infantil, a brincadeira talvez seja o princípio educativo, ou um dos princípios educativos. A brincadeira. A criança, ela aprende, ela socializa, e o que move, o que articula todas as ações pedagógicas ocorridas na educação infantil se dá a partir da brincadeira, né? Eu acho que é bem provável que vocês concordem comigo a esse respeito. Já lá na educação profissional, seja a educação profissional técnica de nível médio, ou até mesmo na educação profissional tecnológica, pensando aí no ensino superior, né, na graduação, talvez o princípio educativo principal, ou um dos princípios educativos, também se eu estiver falando alguma coisa aqui não muito correta, me perdoem, mas é só a título de exemplo mesmo, o trabalho seja o princípio educativo, né? O que vai alimentar as práticas educativas, a estrutura do curso, a escolha das disciplinas que serão ofertadas por um determinado curso técnico, por exemplo, se dê a partir da perspectiva do mundo do trabalho. Então, o trabalho a ser desempenhado por um técnico vai orientar a estrutura de um determinado curso e a formação daquele técnico que a gente pretende entregar para a sociedade, né? Então, lá na educação profissional, o trabalho é o princípio educativo. Na pós-graduação, o que estrutura o programa, o que estrutura as práticas de ensino, o que mobiliza as ações de extensão é a pesquisa. Então, a pesquisa é o princípio educativo da pós-graduação. E, nesse sentido, ela assume esse papel central na pós-graduação em estrito sensu. Aqui eu estou fazendo uma especificação da pós-graduação, né? Porque o lato sensu é uma outra questão, a pesquisa ela não assume esse papel central possivelmente. Estou falando aqui com base nesse raciocínio que eu estou desenvolvendo com vocês, né? E aí, como assim, né? O que a pesquisa, por exemplo, ela faz no nosso programa? Aí eu falo com vocês como coordenador de um programa de pós-graduação, entendendo como que a pesquisa ela se desdobra em nosso programa. A pesquisa... Espera aí que não está passando aqui, não. Agora vai. Na pós-graduação, a pesquisa, ela define a área ou as áreas de concentração dos programas, não é? Normalmente, às vezes eu tenho a suspeita de que as pessoas pensam até o contrário. A área de concentração define a pesquisa. Na verdade, é a pesquisa realizada pelo corpo docente que vai caracterizar uma área de concentração, né? Isso apenas tem que ficar muito claro, por exemplo, para a CAPES e, claro, para o próprio corpo docente também. Mas a pesquisa também, ela define as linhas de atuação dos docentes, os projetos dos docentes e dos discentes, ela se articula com a estrutura curricular do nosso programa, ela desencadeia ações de extensão e ela se reflete na produção intelectual, né? Além de provocar impactos diretos e indiretos sobre a sociedade. Pensando aqui nessa articulação, a partir dessa articulação entre ensino e pesquisa, podemos dizer que o ensino, para além da estrutura curricular de um programa de pós-graduação, ele se dá pela prática da pesquisa. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu até comento isso, às vezes, no meu próprio grupo de pesquisa, né? Provavelmente os meus alunos já me ouviram falando isso em algumas situações. Que os mestrandos e os doutorandos em um programa de pós-graduação, eles estão ali, não estão ali apenas para cursar um conjunto de disciplinas e, ao final do período, obter um certificado de participação, de conclusão daquele conjunto de disciplinas, né?
A pós-graduação em estrito sensu, o curso de mestrado e doutorado, ele vai muito além da mera participação na estrutura curricular, da mera trajetória formativa ao longo das disciplinas do curso. Ou seja, os mestrandos não estão ali apenas para fazer as disciplinas, né? Estão ali para desenvolver um projeto de pesquisa e para defender uma dissertação, para defender uma tese, sobretudo. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: a aprendizagem, eu escrevi aqui o ensino, mas a gente pode falar também sobre a aprendizagem, dentro de um programa de pós-graduação, ela não se dá pela mera participação dentro de uma sala de aula. Ela vai muito além disso. A aprendizagem, o ensino na pós-graduação, se dá principalmente pela prática da pesquisa. Quando um mestrando ele senta junto com o seu orientador e vai conversar sobre o seu projeto de pesquisa, vai pensar nos seus instrumentos, na sua metodologia, faz o desenho metodológico, quando começa a estruturar uma revisão bibliográfica, quando começa a entender um referencial teórico em conjunto com o orientador, é ali a principal forma de aprendizagem. A formação do pesquisador, ela se dá principalmente nesses momentos, muito mais do que durante um momento de aula em que você está escutando o professor. Claro que o professor está ali, ele vai ensinar coisas, ele vai compartilhar conhecimentos, mas todo o processo formativo, não vou falar todo, né, mas assim, praticamente todo o processo formativo do pesquisador, ele se dá na prática da pesquisa, muito mais do que simplesmente dentro de uma sala de aula, assistindo e participando de exposições feitas por um professor. Né? Então, essa é a principal maneira da gente pensar, de entender o ensino articulado com a pesquisa na pós-graduação. E a extensão? Como é que fica a extensão? A extensão, para além da ciência básica desenvolvida em um programa de pós-graduação, porque nós fazemos ciência básica dentro do programa, né? A gente trabalha com as fronteiras do saber, a gente trabalha com a ciência, vamos falar assim, a ciência mais pura, né? Com o conhecimento ali fundamental, com referenciais teóricos e tudo mais, mas a extensão ela se dá principalmente pela ciência aplicada, né? Da gente pensar em aplicações daquele conhecimento que está sendo produzido no âmbito da pós-graduação, de possibilidades de aplicação direta daquele conhecimento, né? Eu trouxe aqui 3 itens da ficha de avaliação da CAPES para evidenciar para vocês um pouco disso que eu estou falando, sobre a articulação entre o ensino e a pesquisa e a articulação entre a extensão e a pesquisa. E eu fiz questão de catar um item de cada quesito da ficha de avaliação para vocês perceberem um pouco sobre isso que eu estou falando. O primeiro é esse aí, ó. A CAPES, ela nos avalia, né, ela avalia cada programa de pós-graduação considerando, por exemplo, isso aqui: articulação, aderência e atualização das áreas de concentração, ou da área de concentração. No nosso caso, o PPGET tem apenas uma área de concentração, que é a educação profissional e tecnológica. Então, né, da área de concentração, linhas de pesquisa, projetos em andamento, e aqui eu destaco os projetos do corpo docente. É claro que estão incluídos aqui os projetos de pesquisa do corpo docente, mas aqui nessa ficha, o que realmente aparece assim que tem mais peso é o projeto do corpo docente. Então, projetos em andamento e estrutura curricular. Está vendo como é que a dimensão do ensino se articula com a pesquisa aqui? É necessário haver uma articulação, uma aderência, além de uma atualização, entre a área de concentração, as linhas de pesquisa, os projetos e a estrutura curricular. É fundamental que isso exista. O programa que não apresenta, que não evidencia para a CAPES uma boa articulação entre a estrutura curricular
e as suas linhas de pesquisa e os projetos que o corpo docente realiza não é bem avaliado pela CAPES. É considerado um programa, vamos dizer assim, fraco, regular. Dependendo da falta de evidência dessa articulação, pode ser considerado pela CAPES, inclusive, como insuficiente, que equivale à nota 1, na escala de 1 a 5. Né? O programa que é considerado fraco receberia nota 2. Né? O programa que é considerado regular, no sentido assim, ele demonstra ter uma articulação, mas isso poderia ser melhor apresentado. Ou essa articulação ela poderia ocorrer de uma forma mais forte, né? Mais robusta. E aí o programa ele passa a ter o conceito... estando nessa situação assim básica, ele é considerado regular, aí a nota é 3. Se ele demonstra uma boa articulação, uma boa aderência, aí o conceito é bom, a nota é 4. Estou falando isso, né, porque isso faz parte da nossa realidade, do nosso dia a dia na pós-graduação, e todos os mestrandos e doutorandos que estão participando dos programas, em algum momento vai se deparar com isso, e é importante a gente saber como que isso acontece no nosso país. Esse é um dos itens, né? É claro que o item também fala de infraestrutura disponível, né? É um outro ponto também importante que aparece em alguns indicadores. Agora, olha esse segundo item aqui, ó, que está lá na ficha de avaliação. A CAPES também avalia a qualidade das atividades de pesquisa e da produção intelectual do corpo docente no programa. E olha que isso está dentro do item formação, do quesito formação. Alguém poderia até pensar assim, mas se está dentro do quesito formação, esse item está muito mais articulado com a dimensão do ensino. Acontece que a CAPES, na própria ficha de avaliação, ela lida com essa indissociabilidade entre ensino e pesquisa. Então, não há como você falar de uma coisa sem considerar a outra. Então, a qualidade da formação oferecida aos mestrandos e doutorandos em um programa de pós-graduação, ela está diretamente relacionada com a qualidade da produção intelectual e as atividades de pesquisa oferecidas por esse programa. Por quê? Por causa daquilo que eu tinha afirmado no slide anterior. O ensino na pós-graduação se dá para além da estrutura curricular, ele se dá por meio da prática da pesquisa. Então, é a partir da prática da pesquisa e, claro, da produção gerada por essa pesquisa que a gente, de fato, consegue formar excelentes mestres e doutores. Então, por isso que esse item está no quesito formação, que está muito ligado à pesquisa. E o terceiro item que eu coloquei aqui de exemplo, na verdade, não chega a ser um item, ele é um indicador que faz parte de um item maior. Na verdade, é um item muito amplo, e aí por isso que eu resolvi trazer um dos seus indicadores. O indicador diz o seguinte: o programa ele também é avaliado considerando o impacto e a relevância social. O que é analisado nisso? São analisadas a transferência de conhecimento sobre educação. Eu sei que a expressão transferência de conhecimento ela nem é bem vista, né? Mas é o termo que está lá na ficha, inclusive, e outras áreas de conhecimento lidam muito com isso também, principalmente a área das engenharias. Esse povo fala muito isso, transferir conhecimento. Mas se dá pela transferência de conhecimento sobre educação, visando a resolução de questões sociais e a qualificação da experiência da cidadania. Olha que bacana isso, e também o tanto que isso é complexo de entender. Eu estou falando isso porque nas reuniões, nos fóruns dos coordenadores dos programas de pós-graduação em educação, que eu faço parte, semana passada eu estive no seminário de meio termo da CAPES aqui em Brasília, discutindo detalhadamente essa ficha, item por item, indicador por indicador. Ficamos 2 dias, o dia inteiro, analisando cada um desses indicadores, e a gente percebe claramente a enorme dificuldade que boa parte dos coordenadores de programas de pós-graduação tem em como falar sobre isso no relatório que a gente tem que produzir a cada 4 anos. Né? Como assim
apresentar evidências da qualificação da experiência da cidadania, né, no relatório das atividades do programa de pós-graduação nos 4 anos. Mas, voltando aqui à leitura, transferência de conhecimento sobre a educação, visando a resolução de questões sociais e a qualificação da experiência da cidadania, assim como contribuição para a formação de educadores e pesquisadores da educação, que atuem de modo socialmente significativo. Isso aqui, gente, eu posso dizer que está na essência da extensão. Está na essência da extensão em articulação com a pesquisa, em articulação com o ensino. Ou seja, ao longo de toda a ficha, considerando os 3 quesitos, programa, formação e impactos, a gente consegue perceber essa natureza indissociável do ensino, da pesquisa e da extensão na pós-graduação. Então, é nesse sentido que eu acho muito relevante a gente conversar sobre isso, pensar essas questões na pós-graduação, e essa discussão, ela só nos leva a pensar num programa cada vez melhor, né? Eu até desejo que a gente volte a falar sobre isso dentro do programa de pós-graduação do Cefet, né? Que a gente tenha outras oportunidades, outros seminários, outras mesas redondas. Eu queria que a gente tivesse oportunidades para eu ouvir de outros docentes do programa como que eles enxergam cada uma dessas dimensões, né, do ensino, da pesquisa e da extensão, e como que isso se dá a partir dos seus projetos. E é aqui que eu entro com o projeto Incluir Ciência, que, como eu falei para vocês lá no início da apresentação, é um dos 3 projetos que eu coordeno no programa, e a minha experiência como coordenador do programa de pós-graduação tem me permitido repensar, ao longo do desenvolvimento desse projeto aqui, as 3 dimensões em que ele se efetiva, né? Em que ele se desenvolve. E aí eu já estou apresentando aqui para vocês que eu posso afirmar para vocês o seguinte, que o projeto Incluir Ciência, que é um projeto voltado para o desenvolvimento de recursos didáticos inclusivos, para o ensino de ciências, ciência e tecnologia, a estudantes com deficiência visual, ele tem ações na dimensão do ensino. Então, por meio do projeto Incluir Ciência, nós temos ofertado, né? Eu falo nós, que é eu e os alunos que trabalham comigo no projeto, que daqui a pouco eu vou falar quais são. Nós temos ofertado cursos para professores da educação básica. O principal curso que eu tenho oferecido dentro desse projeto é o curso sobre a grafia química Braille, que é um ponto muito sensível, porque eu posso afirmar com muita segurança que 99% dos professores de química no país não fazem nem ideia de que existe uma grafia química Braille para tornar acessível as inscrições que normalmente nós fazemos em papel. Né? Quando eu escrevo uma fórmula, uma equação química, é possível tornar essa inscrição acessível para uma pessoa cega? É possível. E essa acessibilidade se dá por meio do sistema Braille, e por isso existe uma grafia química Braille especificamente para isso. Então, a gente tem ofertado cursos nesse sentido. Eu tenho ofertado disciplina no Programa Especial de Formação de Docentes, oferecido pelo Cefet, né? Que a professora Adélia faz parte, a professora Sabina faz parte, vários professores do Programa de Pós-Graduação em Educação Tecnológica fazem parte, ministram disciplinas nesse programa também de formação de professores. Lá, por exemplo, eu dou uma disciplina sobre produção de recursos didáticos e, obviamente, eu não poderia me esquivar de falar da produção de recurso didático inclusivo, né? E até de ensinar um pouco sobre a grafia química Braille para os professores, para os estudantes lá desse curso que pretendem ser professores de ciências. E no próprio programa nosso de pós-graduação em educação tecnológica, eu tenho ofertado agora nesse primeiro semestre, é a primeira vez que nesse segundo semestre, é a primeira vez que eu estou ofertando uma disciplina chamada Recursos Didáticos Inclusivos e Estratégias de Ensino na Educação Profissional e Tecnológica, né, na EPT. Então, eu tenho trabalhado
com o projeto Inclui Ciência, né? Nessa dimensão do ensino, realizando essas atividades. Obviamente, esse meu projeto é um projeto de pesquisa também, né? É um projeto que me permite realizar investigações na interseção entre educação inclusiva, educação em ciências e educação tecnológica. E me permite especificamente trabalhar com práticas educativas e tecnologias educacionais assistivas e inclusivas, né? E aqui entram os recursos didáticos inclusivos também, como um tipo de tecnologia educacional. E eu estou destacando essa parte, né, essa dimensão do projeto, porque a linha de pesquisa em que eu atuo no programa é exatamente a linha sobre práticas educativas e tecnologias educacionais. É a linha 4. E na parte da extensão, por meio do projeto Inclui Ciência, a gente tem promovido a inclusão de pessoas cegas e surdas. É uma outra dimensão que eu estou incorporando no projeto agora, tanto a partir da integração de um mestrando que trouxe essa temática para o projeto, que a gente vai começar agora, né, quanto pela possibilidade, pela articulação com outros professores do próprio programa, a professora Terezinha, por exemplo, que tem trabalhado com essa questão da surdez, né, e aí a gente vai também incorporar essa dimensão aí. E, obviamente, com o desenvolvimento de recursos didáticos inclusivos, né? A gente está conseguindo constituir um banco de recursos didáticos muito bacana, muito interessante. Eu separei aqui um conjunto de fotos para apresentar para vocês, porque eu sei que muita gente aqui não conhece, não sabe disso, né? Às vezes já ouviu falar dos recursos didáticos que a gente tem produzido no projeto, mas fica aqui, inclusive, o convite, né, para vocês conhecerem o projeto um pouco mais, visitar o Laboratório Maker do Cefet, que fica lá no campus Gameleira, no campus 6. E lá a gente tem os recursos didáticos todos expostos, guardados, e para mim é sempre um prazer apresentá-los para vocês e deixar à disposição, porque a ideia nossa é exatamente essa. A partir do projeto, constituir um banco de recursos didáticos à disposição de qualquer professor de química, física, biologia, matemática, ou quem sabe até de outros componentes curriculares, para poder pegar, levar para a sala, trabalhar com seus alunos. E eu falo isso não somente para professores que tenham estudantes cegos em sala de aula, mas conhecendo um pouco mais os recursos que a gente desenvolve, facilmente vocês conseguirão perceber que os recursos eles são para todos, inclusive para os estudantes que enxergam, os estudantes videntes, né? Então, a gente tem trabalhado muito com isso. Então, esse projeto, o projeto Inclui Ciência, ele me permite fazer essa articulação entre ensino, pesquisa e extensão por meio dessas ações que eu estou apresentando aqui para vocês agora. Como eu falei, é um projeto realizado lá no Lab Maker do Cefet, né? Tem muita coisa desse legado do Gematec também, que lida com modelos, especialmente na produção desses recursos, e, claro, é um projeto dentro desse programa nosso, que é o PPJET. Para vocês terem uma ideia, dentro do projeto Inclui Ciência, eu tenho atualmente 4 projetos de pesquisa de mestrandos em andamento. Tem o projeto da Vivian. Na verdade, a Vivian já está com a pesquisa concluída. Devo agendar essa semana a defesa dela para o dia 20 de dezembro. O título da dissertação dela é esse aqui, BRICS Braille Químico, implicações pedagógicas para o ensino de química a estudantes com deficiência visual. Daqui a pouco eu mostro para vocês uma foto desse recurso didático que foi desenvolvido ao longo da pesquisa dela, né? O segundo, que é um desdobramento desse projeto inicial da Vivian, que era o BRICS Braille Químico, agora a gente está trabalhando aí com o Eduardo, que é o BRICS Braille Matemático, né? E ele vai analisar o uso de um recurso didático inclusivo no ensino de matemática a estudantes com deficiência visual. Provavelmente ele vai lidar com os conceitos de ludicidade, né? O caráter lúdico envolvido nesse recurso e as implicações pedagógicas dessa ludicidade na mediação por meio dessa ferramenta, desse recurso didático.
e também com o conceito de engajamento, né? Observando o engajamento de estudantes cegos em atividades promovidas por um professor de matemática por meio desse recurso que é o Brix Braille Matemático. O terceiro projeto também, que está começando agora, sendo conduzido pelo mestrando Romário, tem esse título aí, ó, Nada sobre nós sem nós. Análise de protocolos de validação de recursos didáticos inclusivos empregados na educação científica e tecnológica. E aqui vale uma observação, né, para quem não conhece o Romário, que justifica o título do projeto de pesquisa dele, né? O Romário é uma pessoa cega. Ele é uma pessoa com deficiência visual. E aí, por isso, esse título no projeto de pesquisa dele. Nada sobre nós sem nós. Ele vai fazer essa análise de protocolos de validação, buscando compreender como que se dá a participação de pessoas cegas, se é que isso tem ocorrido, né, de modo geral, nos processos institucionalizados de produção de recursos didáticos. Quando eu falo processo institucionalizado, eu estou falando daquelas atividades de produção de recurso que não é simplesmente feita por um professor isolado, tentando apagar um incêndio, que numa urgência ali de resolver uma demanda, né? Um professor que nunca teve um aluno cego, aí de repente aparece um aluno cego na sala dele. Ele se vê desesperado, não sabe o que fazer, e com muita boa vontade, ele produz o seu próprio recurso didático para ensinar o aluno. Isso é a coisa mais comum, provavelmente, que acontece no nosso país. Mas há outras iniciativas institucionais, né? Então, por exemplo, o Instituto São Rafael em Belo Horizonte produz recurso didático para o seu público. Então, é um processo institucionalizado de produção. O Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, que é uma instituição de referência nacional ao atendimento a pessoas cegas, também tem um departamento de produção de materiais didáticos para pessoas com deficiência visual. Então, como que se dá a participação de pessoas cegas nos processos de validação desses recursos e no próprio processo de fabricação de modo geral, né? Então, é um projeto também que eu estou muito interessado pelo seu desenvolvimento, e eu acho que ele vai trazer para nós importantíssimos elementos para a nossa própria prática de produção de recurso didático, pensando na dimensão da extensão. E o quarto projeto em andamento, que aí é o que traz a dimensão da surdez, né, para o projeto Incluir Ciência, é do mestrando Gilberto de Lima Goulart. O título aqui, não sei se o Gilberto está assistindo, mas não é nem exatamente esse, não, inicialmente. Eu que fiz uma modificação e vou propor para ele ainda. Que a gente ainda não sentou para conversar sobre o projeto dele com mais detalhe. Mas, a princípio, vai ser esse aqui. Ciências em Libras. Estado da arte da produção terminológica em Libras, né? Obviamente, na área de ciências visando a educação de surdos. Então, ele pretende fazer esse levantamento, né? Caracterizar a produção de conhecimento nessa área e vamos ver o que a gente encontra aí de interessante, né? Em outra oportunidade, eu e o Gilberto, a gente vai poder falar melhor sobre esse projeto dele. Essa questão para o projeto Incluir Ciência, né, a questão da inclusão, é um ponto central, né? Aqui vale a pena eu só destacar aqui a diferença entre exclusão, integração, segregação e inclusão, né? A exclusão ela ocorre quando estudantes são direto ou indiretamente privados de acessar qualquer forma de escolarização, ou seja, quando há separação das pessoas com deficiência das demais. Eu digo aí que são os sem escola, né? Um modo resumido de falar. A segregação ela ocorre quando a escolarização de estudantes com deficiência é oferecida em ambientes separados, como nas escolas especiais, isolados de alunos sem deficiência. Essas instituições, elas existem, né? A integração, que era um conceito muito considerado até pouco tempo, mas que já não é o nosso objetivo mais, o objetivo é o da inclusão mesmo, não da integração, seria o processo de inserir estudantes com deficiência no sistema regular de ensino, em salas especiais,
separados das crianças sem deficiência, ou seja, são adaptações feitas pelos indivíduos para acompanharem a escola. Já a inclusão, esse é o nosso princípio, né? É o processo de reforma, envolve um processo de reforma sistêmica, né? É um processo que envolve a adequação de métodos de ensino e abordagens para proporcionar um ambiente de aprendizagem igualitário e participativo para todos os alunos. A gente entende que a inclusão é melhor não apenas para alunos com deficiência, né, mas para todo mundo. Ela também beneficia outros alunos e toda a comunidade escolar. O objetivo da educação inclusiva não é tornar todos os estudantes iguais, mas sim respeitar, sobretudo respeitar, e valorizar as diferenças. E um dos pilares aqui da educação inclusiva, que a gente tem trabalhado muito no projeto Inclui Ciência, é o pilar da acessibilidade. E aí, considerando esse pilar, a gente pode dizer que o projeto Inclui Ciência pretende fomentar a educação inclusiva em ciências por meio de boas práticas e na criação de recursos didáticos inclusivos. O projeto aborda a inclusão de alunos com deficiência visual, superando obstáculos percebidos e promovendo a acessibilidade. E essa acessibilidade se dá principalmente às inscrições químicas, né, por meio da grafia química Braille que eu havia comentado com vocês. A gente entende que incorporar o Braille em materiais educativos é essencial, não só por demanda. Esse é o ponto que eu quero destacar. Apareceu um estudante cego na minha sala, deixa eu produzir um recurso em Braille. Não, a gente entende que a produção, se ela pode, desde a origem, ser acessível, por que não? Por que não fazê-la? Se eu posso produzir um recurso didático incorporando a grafia química Braille nele, independentemente de eu vir a ter ou não um estudante cego na minha sala, estou falando como professor de química, por que não fazê-lo? Né? Eu costumo até brincar, quando eu falo sobre isso nos cursos que a gente oferece para professores, que pensar o contrário disso, que eu estou colocando aqui, seria equivalente a você chegar numa farmácia e falar assim, aqui, eu gostaria de uma dipirona, só que sem Braille. Né? Uma dipirona sem Braille. Me vende uma caixinha, mas eu não quero o Braille escrito nela, não. Não faz o menor sentido isso. E ninguém faz isso, na verdade. Todo mundo, qualquer pessoa, quando chega no balcão de uma farmácia, pede lá a sua dipirona, pede lá o medicamento que for, sua Novalgina, sei lá. E a caixa do medicamento, ela é acessível para qualquer pessoa, independentemente de sua condição visual. O que eu estou querendo dizer aqui, que esse mesmo princípio ele tem que ser adotado na produção de recursos didáticos. Ele tem que ser acessível desde a sua origem, independentemente da condição visual das pessoas que usarão aquele recurso. Então, se a gente pode fazer, se a gente tem condição de fazer, por que não fazê-lo? Né? E a última coisa aqui sobre esse pilar é entender que quando a gente fala de acessibilidade na educação inclusiva, a gente não está falando só de infraestrutura física, né? De rampa, de placas, aqueles caminhos que vão orientar a pessoa com deficiência visual, né? O piso tátil. A gente não está falando só disso. É óbvio que isso é necessário, especialmente nos espaços públicos, né? Mas a questão da acessibilidade, ela envolve o acesso a recursos, tornando a educação verdadeiramente inclusiva. E aqui, gente, já caminhando para o nosso encerramento, na verdade, caminhando, que eu gostaria muito de ouvir vocês, né, de responder perguntas também. Eu acho que é um momento bacana de interagir, de conversar. Eu trouxe fotos de recursos didáticos que a gente tem produzido lá no projeto Inclui Ciência. Esse primeiro aqui eu chamo de quebra-cabeça iônico. Percebam que na caixinha dele aqui o título do recurso está escrito em Braille, né? Todo o restante do texto aqui não foi possível colocá-lo em Braille por causa do tamanho da caixa. Mas a gente pode oferecer esse texto num material complementar, né? Como se fosse um manual de uso do recurso. Agora, o mais importante é o recurso em si. Observem aqui
que eu tenho plaquinhas em alusão ao quebra-cabeça, representando cátions e ânions que vão se juntar, né? De modo que eu consiga representar a neutralização elétrica entre todas as cargas positivas dos cátions e todas as cargas negativas dos ânions, de modo a montar a composição química de uma substância que, por natureza, tem que ser eletricamente neutra, né? Agora, o mais importante nesse recurso é que ele, talvez aqui na foto não esteja muito bacana para vocês perceberem, seria mais interessante ver o recurso pessoalmente, né, nas mãos. Tudo o que você encontra nesse recurso escrito na grafia comum também está escrito na grafia Braille, né? Então, em cada peça lá do cátio está escrito magnésio na grafia comum e em Braille. Está escrito o símbolo químico, Mg+2, na grafia comum e em Braille. Cada carga positiva está representada na grafia comum e está representada em Braille. Uma coisa que eu posso falar para vocês, toda vez que eu apresento esse recurso fisicamente, presencialmente para professores de química, e eles de cara entendem como que o recurso funciona, para que ele serve, não precisa nem de eu dar muita explicação sobre isso. Quase sempre eu escuto professores falarem: isso aqui eu poderia usar na minha sala de aula. E o que eles estão querendo dizer é o seguinte: não depende de eu ter aluno cego na sala para poder usar o recurso. E a ideia da produção do recurso é exatamente essa: produzir um recurso que o professor vai usar em qualquer sala de aula, tendo alunos com deficiência visual ou não, né? Essa que é a ideia do recurso ser inclusivo. É um recurso para todos. Não é um recurso exclusivo para uma pessoa vidente e também não é um recurso exclusivo para uma pessoa cega. E aqui eu vou passar rapidamente sobre os outros, mesmo para vocês perceberem a diversidade de materiais que a gente tem conseguido produzir no projeto. Esse foi um dos primeiros que eu fiz também, ainda com um caráter muito artesanal. Eu fiz durante a pandemia, enquanto a gente estava no isolamento social, em casa, eu empolgado com várias ideias e com... Eu em casa sempre tive essas coisas de manta magnética, papéis de diferentes gramaturas, texturas, miçanga, sempre tive isso. E aí eu produzi esse recurso que é o Braille químico magnético. Aqui nessa foto, por exemplo, eu representei uma fórmula química estrutural. Então, eu tenho um átomo de carbono, 4 ligações covalentes simples, 4 átomos de hidrogênio, formando a estrutura da molécula do metano. Ao lado aqui eu tenho outras inscrições químicas representadas em Braille. São tipo ímãs de geladeira com miçangas funcionando como pontos Braille para leitura tátil, né? E tem também inscrições em tinta que facilita o uso por um professor vidente, por exemplo, que vai mediar o ensino a um estudante cego por meio desse recurso, usando esse recurso. Aqui é um outro que eu chamo, que família é essa? Para trabalhar os grupos dos elementos na tabela periódica. Observem que em cada carta você tem uma informação escrita em tinta e no verso dela a gente tem informações escritas em Braille, né? Aqui é o mesmo tipo de recurso, mas para trabalhar funções inorgânicas. Então, eu tenho cartas com fórmulas de diferentes ácidos, um outro grupo de cartas com bases, com sais, com óxidos, hidretos, enfim. Esse recurso aqui a gente chama de colmeia aromática. São peças imantadas, então você consegue fixar em um quadro magnético, com representações de anéis aromáticos. E aí você consegue montar diferentes estruturas com 2, 3, 4, 5, inúmeros anéis aromáticos, coisa que no papel é difícil de fazer, né? Inclusive em Braille. Esse recurso aqui ele facilita essa montagem e essa percepção tátil pelo estudante cego. Claro que pelo estudante vidente também. Esse outro aqui é muito bonitinho, ele está até aí numa geladeira, né? Como se fosse um imã de geladeira mesmo, ele também é imantado. Em cada quadrado desse, eu tenho o símbolo de um elemento químico escrito em tinta.
Tem outras informações, como o número atômico, o nome do elemento, a distribuição eletrônica. E percebam que todas as informações apresentadas em tinta também estão apresentadas em braille, né? As miçangas azuis, essas maiores, representam o símbolo do elemento, né? E as outras informações foram escritas em braille por meio de um objeto chamado reglete, que é a forma como a gente escreve manualmente em braille. Esse aqui também eu fiz durante a pandemia, que é um kit de modelagem molecular. Então, aqui eu consigo montar modelos de inúmeras moléculas de poucos átomos, né, como a foto aqui ilustra. E esse recurso também é acessível, porque além de ser um objeto manipulável, né, que qualquer pessoa pode trabalhar com ele, as informações que aparecem em tinta, a foto não está mostrando isso, mas tudo que você está vendo em tinta aparece sobre a peça também escrita em braille. Esse aqui, ó, olha que bacana, isso aqui é fruto de uma pesquisa de mestrado de uma egressa do nosso programa, chamada Núbia Schmidt. Ela defendeu a dissertação dela em 2020. Foi ela que trouxe a temática da deficiência visual para mim em 2018, que até então eu não tinha tido nenhum envolvimento com o assunto. Eu apresentei para a Núbia, em 2018, a temática da modelagem analógica, né, da criação de modelos fundamentados em analogias. Eu queria que ela trabalhasse com esse tema, e ela me perguntou, né, naquela ocasião, se ela poderia tratar da modelagem analógica pensando no ensino de química a estudantes cegos. Eu falei assim, ó, por mim não há problema nenhum, acontece que eu vou ter que aprender com você. E aí a gente começou o projeto dela, eu comecei a também me interessar muito pela temática. Nesse mesmo ano, em 2018, eu pude participar de um congresso, que é o Encontro Nacional de Ensino de Química, lá em Rio Branco, no Acre. E lá, coincidentemente, foi ofertado um mini curso sobre a grafia química Braille. Foi o meu primeiro contato com Braille nesse evento. Comecei a aprender algumas coisas, de lá para cá, venho estudando e aprendendo o Braille sozinho mesmo. Hoje eu já domino bem o sistema e consigo representar qualquer coisa de química em Braille, e qualquer texto também consigo perfeitamente escrever em Braille e ler em Braille, né? Esse recurso chama sanduíche estequiométrico. Não vou explicar aqui não, porque a explicação é longa, mas é muito bacana. É para se trabalhar aspectos da estequiometria das reações químicas, entendendo o que é um reagente limitante, o que é um reagente em excesso, e como fazer um cálculo estequiométrico a partir dessa identificação, por meio desse recurso aqui. E esse recurso, ele também é completamente acessível. Ele tem inscrições em Braille e ele tem descrições gravadas em áudio, acessíveis por meio de um QR Code presente aí nessas caixinhas. Pena que a foto não está mostrando isso para vocês. Ano passado foi publicado um artigo sobre esse recurso na revista Benjamin Constant, intitulado Modelagem Analógica para o Ensino de Estequiometria Química a Estudantes com Deficiência Visual, o recurso didático do sanduíche estequiométrico. Né? E aqui eu peguei dados da pesquisa da Núbia, está lá na dissertação dela, dados da pesquisa de uma outra mestranda, que é a Luciana, que trabalhou com o ensino da estequiometria química também, e aí a gente produziu esse artigo e foi publicado nessa revista no ano passado, 2022. Esse outro recurso aqui, eu gosto muito dele, tem produzido muitos recursos nessa mesma linha, que são pranchas grafotáteis, com peças manipuláveis de sobreposição e encaixe, com variações de forma, inscrições e texturas. A ideia desse recurso, né, é uma prancha, quase todas elas com um tamanho de aproximadamente 60 por 40 centímetros, em que nós temos ilustrações que você tipicamente encontra em livro didático de química ou de qualquer, de ciências, de física, biologia, mas eu tenho trabalhado mais com química por causa da minha formação inicial. Mas, assim, a destilação simples que está aqui ilustrada nessa foto é uma ilustração, a montagem dela está presente em qualquer livro de química aí do ensino médio.
só que de uma forma completamente inacessível para um estudante cego, porque está lá em tinta. E mesmo quando o estudante cego recebe esse mesmo livro em braille, no lugar da ilustração, não tem ali uma texturização da imagem, até porque essa imagem ela é um pouco complexa de fazer a texturização dela. O que normalmente a gente encontra é uma descrição, ou seja, é texto complementando o texto, né? E a ideia de se produzir essas pranchas é tornar essas ilustrações acessíveis para as pessoas com deficiência visual e que perfeitamente pode ser utilizada numa sala de aula, independentemente de ter estudantes cegos ou não naquela sala. Não sei se vocês conseguem perceber, comparando as duas fotos. Em uma, nós temos locais onde peças se encaixam e na outra, esses locais estão preenchidos com as peças, né, na foto da direita. A intenção aqui é que o estudante possa pegar a peça, sentir a forma, o contorno, as variações de textura, o tamanho, que ele consiga interagir com a placa colocando ela na posição correta, que ele consiga fazer a montagem como um todo e perceber a montagem como um todo com as mãos, né? E perceber como que isso se dá. Óbvio que, por exemplo, para esse tema aqui, um professor de química pode levar o estudante para o laboratório e apresentar os objetos reais. Falar assim, ó, esse objeto aqui é um balão de destilação, esse outro objeto é um condensador. Mas isso, em articulação com as ilustrações, com certeza tende a contribuir para a aprendizagem daquele aluno ali. Não vou entrar em detalhe por que disso, isso é uma longa história, mas certamente ocorre essa contribuição. Aqui é um outro exemplo de prancha grafotática, é uma tabela periódica, feita para se trabalhar a organização de grupos de elementos. Então, aqui você consegue destacar da prancha a família dos metais alcalinos, a família dos metais alcalinos terrosos, a família dos metais de transição, dos metais representativos, dos ametais, dos gases nobres e de outros grupos. Né? E embaixo dessas peças tem o nome das famílias escritas. Por isso que é uma prancha manipulável com peças de sobreposição e encaixe. Aqui mais dois exemplos. Ó. Na foto aqui da esquerda, eu tenho uma prancha com vários pictogramas, que são símbolos de perigo colocados em rótulos de reagente. E é uma informação interessante e importante de ser conhecida, inclusive por uma pessoa cega, né? Que pode, por exemplo, trabalhar num almoxarifado de um laboratório químico, e lá ele vai ter que lidar com esse tipo de informação. Embora essa informação, normalmente, não seja tátil presente nos rótulos. Mas isso é um outro problema que também, em algum momento, acredito que tenha que ser resolvido. A foto da direita é uma prancha sobre uma torre de fracionamento de petróleo. Todas essas peças que vocês estão vendo, elas são destacáveis. Então, você consegue ter uma noção de cada parte, de cada componente da torre de fracionamento, entender cada fração que é recolhida na lateral dessa torre, né? E correlacionar essas frações com as faixas de temperatura que estão escritas ao longo da prancha e com a composição, com a variação da composição química dos hidrocarbonetos separados do petróleo, né? É uma outra prancha muito bacana também, que a gente já até experimentou numa sala de aula de alunos de engenharia. Esse outro recurso aqui é um kit de fórmulas muito bacana, gente. São várias plaquinhas. Vocês percebem aí na foto que eu estou segurando com as mãos, então vocês têm noção do tamanho da placa, né? No máximo 25 centímetros cada uma delas, mas em média 15. São simplesmente fórmulas químicas. Fórmulas químicas que o professor ele escreve no quadro. Escreve no quadro ou que estão escritas no livro, mas completamente inacessível para uma pessoa cega. Porque pensa bem, né? Um aluno cego em sala de aula está ali escutando o professor falando sobre a fórmula de uma substância, a fórmula está escrita no quadro, o aluno vidente consegue enxergar a fórmula e acompanhar aquilo que o professor está falando sobre ela, e o estudante cego não tem acesso àquela inscrição que está lá no quadro. Mas com essa plaquinha aqui, se o professor souber gerir isso, trabalhar com isso em sala de aula, ele pode perfeitamente distribuir essas várias fórmulas para todos os alunos e, a partir da sua criatividade,
ele pode... Gente, eu, como professor de Química, com essas placas nas mãos, eu conseguiria ficar um semestre inteiro trabalhando Química Orgânica usando esse recurso didático aqui. Eu consigo trabalhar a identificação de grupo funcional, caracterização de cadeia carbônica, tipos de átomos de carbono que existem nas moléculas, os tipos de ligação, eu posso fazer atividade de nomenclatura, reconhecimento de função orgânica. É assunto para um semestre inteiro. E com um recurso muito simples, um conjunto de fórmulas químicas. Só que na frente da placa, de um lado da placa, tem a fórmula química escrita na grafia comum, e no verso dessa placa tem a mesma fórmula escrita em braille. Ou seja, um estudante cego que estiver na minha sala de aula, perfeitamente poderá acompanhar tudo que eu estou fazendo com aquelas placas, participar ativamente da aula, né? Porque todas as informações presentes na placa estão acessíveis ali para ele. Entende a ideia da acessibilidade no recurso didático, né? E a acessibilidade não é só uma questão de infraestrutura física, tem a ver com acesso a recurso. Então, esse recurso aqui, ele traz bem essa ideia. Aqui é um outro recurso didático muito bacana, que eu até apresentei recentemente, no início do mês aqui em Brasília, no Encontro Nacional de Jogos e Atividades Lúdicas no Ensino de Ciências, que eu chamo de Braille Químico Vazado. É um jogo para se trabalhar a grafia química Braille. Então, aqui, por exemplo, nessas duas fotos aqui da direita, eu tenho a fórmula do N2, escrita em Braille, e embaixo a fórmula do CO2, escrita em Braille. Por último, aquele recurso que eu falei do projeto de pesquisa da Vivian, né? É claro que a pesquisa da Vivian não tem o recurso didático como um fim em si mesmo, né? O recurso é um elemento que fez parte da pesquisa dela sobre mediação pedagógica a estudantes cegos. E esse recurso, chamado BRICS, Braille Químico, ele foi inspirado nas peças do Lego, as pecinhas, né, o brinquedo lá de encaixar os blocos sobre uma placa e você montar coisas com esses blocos. Na verdade, assim, a ideia nasceu lá naquele BRICS Braille, no Braille Químico Magnético. E aí, só uma curiosidade aqui, eu gosto muito de entrar em loja de brinquedo, né? Quando eu estou passeando em shopping, quando eu vejo uma loja de brinquedo, eu gosto de entrar para ver o que tem lá de novidade, de jogos e tal. E numa dessas andanças por shoppings, eu entrei numa loja e vi essa base aqui, essa placa do Lego sendo vendida. E eu já estava muito mergulhado na ideia do Braille. Aí, assim, quando a gente está focado no assunto, tudo que a gente olha, a gente vê uma sala Braille, né? E aí, de cara, eu vi e falei assim, olha que bacana, isso aqui ó, pode me permitir fazer inscrições em Braille para pessoas videntes, né? Porque eu posso pintar os pontinhos fazendo cada sinal do Braille. E aí eu comprei a placa. Levei para o LabMaker, comecei a usar essa placa ensinando o Braille para as pessoas, só que aí me veio a ideia, eu falei assim, seria bacana se a gente tivesse a pecinha que encaixada aqui já tivesse os pontos que me interessam, os sinais Braille. E aí a ideia ficou na minha cabeça, eu trabalhando com isso, até que no processo seletivo lá de 2021, nós recebemos a Vivian, né, para fazer o mestrado conosco. E o projeto de pesquisa da Vivian, original lá do processo seletivo, se relacionava com a impressão tridimensional. No próprio processo seletivo, na entrevista, ela disse, né, ela afirmou conhecer a impressão 3D, ela tinha uma impressora 3D em casa, e eu até perguntei para ela, eu falei assim, Vivian, você sabe modelar, né, para impressão 3D? Aí ela falou que sim, daí a gente recebeu a Vivian no programa, né, com a minha orientação, e pouco tempo depois eu passei essa ideia do BRICS Braille Químico para ela. O nome não era esse original, na verdade, inicialmente nem tinha um nome, tinha apenas a ideia. Esse nome veio de uma outra coincidência. Depois que a Vivian já estava modelando as peças, a gente já estava produzindo lá no LabMake, fazendo vários testes, a aparência final das peças no início não era essa, né? Isso aqui já é a aparência final de todo o projeto, depois de muitos testes, de adaptações e tudo mais.
Mas aí, quando a Vivian já estava num estágio avançado da modelagem, a gente descobriu que a Fundação Dorina Noel, lá de São Paulo, que é uma fundação para cegos, ela já tinha uma parceria com a Lego, né? A Lego, que é uma empresa aí que vocês conhecem, dinamarquesa. E com a Lego, a Fundação Dorina conseguiu criar o programa BRICS Braille Brasil. E o recurso que eles têm é quase a mesma coisa desse aqui, só que não tem nada a ver com química. São peças com as letras do alfabeto e números para alfabetização de crianças cegas. Então, são pecinhas com as letras que as crianças conseguem montar palavras. Simplesmente isso. E o nome que eles deram foi BRICS Braille. Aí, ao tomar conhecimento desse programa da Lego com a Fundação Dorina, eu gostei da palavra BRICS. Aí eu falei assim, então vamos chamar o nosso recurso de Braille Químico BRICS. Só que eu não achei sonoro. Eu falei assim, porque o outro recurso lá, o primeiro, era Braille Químico Magnético. Então esse seria Braille Químico BRICS. Só que eu não achei sonoro, aí eu resolvi inverter o nome, trouxe BRICS para o início e ficou o que está escrito aí. BRICS Braille Químico. É um dos recursos assim que mais tem me dado o prazer de falar sobre ele, de trabalhar com ele. Eu acho que tem muita coisa ainda para render dentro do nosso programa na perspectiva da extensão e, quem sabe, até da pesquisa, a partir dessa ideia. Eu tenho inúmeras intenções que vocês não fazem ideia aqui, de parceria com a Lego, da Lego reproduzir esse recurso e fazer do nosso programa um centro de referência para a distribuição desse recurso para escolas em todo o país, né? Assim como é feito com a Fundação Dorina Noel. Certamente isso traz um impacto enorme sobre a sociedade, porque é uma aplicação direta de conhecimentos produzidos na pesquisa. Entende aquela questão do impacto que eu estava falando lá no início? Né? Da pesquisa aplicada, da ciência aplicada e dos impactos sobre a sociedade, entre outras possibilidades, né? Pretendo também, mesmo que eu não consiga fazer nada com a Lego de imediato, eu pretendo fazer uma parceria com o programa de pós-graduação em materiais, engenharia de materiais que tem aqui no Cefet. Lá eu sei que eles têm tecnologias de manufatura para a produção de algo como esse aí em larga escala. Então a gente vai tentar fazer isso. Já tem até recurso, é uma outra novidade bacana também, até recurso financeiro para garantir essa produção aí. Não vou falar em larga escala não, mas pelo menos em média escala, se é que eu posso dizer assim, né? Enfim, gente, eu já vou encerrar por aqui mesmo. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade, viu, Adélia, de compartilhar um pouco sobre o projeto Incluir Ciência com todos vocês. Para mim é uma satisfação enorme sempre poder falar sobre isso. E, claro, né, até na posição de coordenador do programa, de trazer essa discussão da articulação entre ensino, pesquisa e extensão na pós-graduação, porque esse é um tema muito importante, muito caro para todos nós. Ok? Se você estiver me escutando. Deixa eu ver se ela está aqui. Está escutando sim, Alexandre? Vamos ver se tem pergunta aqui. Estou te escutando. Gente, alguma pergunta para o professor Alexandre? Isso, abra aí para, né, gente, pergunta, comentário, qualquer curiosidade que vocês tenham, fiquem à vontade. Vai ser um prazer. Tem um bate-papo aqui, eu nem estava acompanhando. Pessoal dando boa noite. Pode ligar o microfone, gente, para vocês falarem, fazerem comentário. Eu estou desligando porque o meu Golden lindo, maravilhoso ali está fazendo bagunça, ó. Essas atividades que a gente faz online é assim mesmo, né? A gente escuta todos os barulhos do bairro. Bom,
Acho que eles entenderam tudo, já estão prontos para a prova, Alexandre, então eles não precisam nenhuma pergunta extra, né? Professor Alexandre, agradecer mais uma vez a sua parceria, a sua disponibilidade, né? A gente sabe que estar aí trabalhando o dia todo e à noite ainda estar aqui com a gente é um privilégio nosso, né, gente? Acho que deu para aguçar bastante a nossa curiosidade a respeito do seu trabalho. Eu convido a todos para conhecer o LabMaker, né? Que é onde o professor Alexandre desenvolve essas artes dele. Já cheguei até a falar com a Lana hoje, o desafio para ela conhecer esse laboratório. Ela até respondeu ali, ó. Aqui, ó, três curiosidades, Adélia, 3 informações, 3 novidades interessantes aqui que eu esqueci de comentar com vocês, né? Lembrei agora. Na próxima semana, não, na semana do dia 4 a 8 de dezembro, eu vou receber uma aluna que vai ficar uma semana lá conosco, que é da Universidade Federal de Roraima. Ela vai vir, ela faz mestrado lá e ela quer passar uma semana conosco para conhecer o projeto Inclui Ciência, aprender um pouco sobre as tecnologias que eu tenho utilizado no laboratório, né, e conhecer alguma técnica nova de produção do recurso didático que ela quer fazer lá. Então, ela vai vir aqui de 4 a 8 de dezembro. No dia 5 de dezembro, nessa mesma semana, eu vou receber, já está agendado, no dia 5, a diretora do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da UFMG. Ela também teve conhecimento do projeto Inclui Ciência, ela mandou um e-mail para mim, está muito interessada em saber, conhecer o projeto e saber sobre os recursos que a gente tem produzido, né? Eu fico muito feliz assim, de saber disso, né? Que as pessoas estão tomando conhecimento do projeto e estão reconhecendo algum valor nele, né? Nas coisas que a gente faz. Então, está sendo muito legal. E a terceira novidade é que já está aí em andamento um livro que eu estou escrevendo, que eu pretendo publicar no ano que vem, apresentando esses recursos didáticos que eu trouxe aqui para vocês e muitos outros. Eu já devo ter catalogado uns 30 recursos didáticos, mais ou menos, que aí eu pretendo colocar nesse livro, falando das possibilidades pedagógicas oferecidas por esses recursos, né? Coisas que os professores de Química podem fazer com esses recursos. E não só isso. Lá no livro eu estou dizendo como que cada recurso foi produzido. E aí como que ele foi prototipado digitalmente, como que ele foi impresso na impressora 3D, aí os parâmetros de impressão, por exemplo, né, que isso é informação importante a ser compartilhada. Como que ele foi gravado, os parâmetros de potência e velocidade do laser para o corte e gravação das pranchas grafotáteis, por exemplo. Então, ano que vem deve sair esse livro sobre recursos didáticos inclusivos para o ensino de Química. É uma outra novidade legal aí. Muito bom, hein? Maravilha, né? A Delícia quer falar? Por favor, Delícia, pode ligar o microfone. Boa noite, professora Adélia, professor Alexandre. Oi, Delícia. Oi, quero agradecer, né, pela disponibilidade de todo mundo do evento, né, pela palestra, e queria dar um parecer sobre o que você falou e até também falar uma situação que aconteceu comigo. Desde o ensino médio, eu tive contato com uma colega que ela era surda e muda, e na graduação também eu tive a oportunidade de estudar com outro colega que também era surdo e mudo, e desde lá até hoje é muito difícil a gente ver instituições, né, investindo nesses projetos voltados para esse tipo de pessoas, tanto cega quanto muda. Então, achei super interessante o projeto que você apresentou, as suas pesquisas, os projetos que você tem, igual você falou, né, em relação à questão da Lego, dos brinquedos, né, químicos. Achei muito interessante. Por quê? Porque eu estou com 34 anos e há mais de 15 anos atrás eu já via, né, tive a oportunidade de ter em sala de aula uma colega que era surda e eu não vejo as instituições investindo.
nesses alunos. Então, a gente vê que mais de 15 anos depois, ainda não temos material suficiente para atender essas pessoas. Então, ter esse tipo de evento, ter alunos dispostos, não é igual o Romário, que eu também estou tendo no mestrado, tendo a oportunidade de estudar com ele como colega de classe. Então, ter essa oportunidade, esses eventos, eu quero parabenizar o Cefet, né, por ter essa iniciativa, é muito importante, porque eu vejo que, se tratando de Brasil, nós somos muito atrasados em relação a isso. Então, ver pessoas igual você se dedicando, correndo atrás, buscando para poder incluir, porque todo mundo fala em inclusão, mas ninguém coloca a mão na massa, né? Eles só querem falar. Então, ver é muito satisfatório. Então, eu quero falar mesmo em questão de agradecimento, porque nessas palavras eu fui lá no passado e voltei na minha amiga Jalila, a dificuldade que era no ensino médio, até mesmo da gente colega de comunicar, e os professores não tinham material. Sim. E hoje, dentro da sala, né, de aula do mestrado, na minha graduação também, que tinha um colega, era muito difícil. Primeiro que os outros colegas não respeitam, o professor não sabe muitas das vezes lidar, aí tem o apoio muitas das vezes vai lá só por obrigação, mas não passa a informação correta. Então, assim, eu estou encantada, para falar a verdade, Que bom. com a palestra. Então, era só para agradecer e não sei todos, né? Mas eu estou aqui com minha mãe do lado, que ela também estava assistindo comigo, porque a gente está assim, muito feliz em saber que tem pessoas que colaboram e que estão à disposição. Correr atrás e ajudar todos os tipos de pessoas que precisam dessa necessidade. Delísia, obrigado, viu, pelas palavras, pela consideração. Ouvindo você falar, lembrei de dois pontos aqui também importantes a serem observados. O primeiro é que, de certa forma, eu já até falei isso aqui na palestra, mas assim, essa carência de recursos didáticos também é reflexo da falta de profissionalização do processo de produção de recursos didáticos. Esse é um primeiro ponto. E o fato desse processo ainda não ser algo institucionalizado de fato. Porque, como eu tinha comentado, o que a gente mais vê por aí são professores com boa vontade tentando apagar incêndio. Então, a partir de uma demanda, ele se mobiliza na tentativa de produzir alguma coisa minimamente adequada para uso em sala de aula. Só que o processo da produção ele não pode se dar de forma artesanal, de forma amadora. A produção de recurso didático ela tem que ser institucionalizada, profissionalizada. A instituição ela tem que entender que isso é uma responsabilidade dela. Estou falando na escola, né? É uma responsabilidade da escola. E quando eu falo da escola, eu estou incluindo o professor dentro da escola. Não estou falando do professor fora da escola. A escola, com o seu profissional, com os seus profissionais ali de educação, tem essa responsabilidade. O segundo ponto é que a extensão, ela também, assim, porque quando a gente fala disso, parece que a gente está trabalhando com caridade, né? Com caridade ou com assistência social. A extensão ela não pode ser vista como uma assistência social, embora isso possa acontecer também. E no caso da inclusão, a inclusão na educação, né? A educação inclusiva, ela não pode ser vista como caridade. Ela tem que ser tratada como responsabilidade social. Então, é uma responsabilidade social da escola promover uma educação inclusiva. Só que para promover uma educação inclusiva, muita coisa tem que ser feita, inclusive a produção de recursos didáticos adequados para isso, né? Esses dois pontos assim que eu lembrei aqui agora da gente falar, que realmente é só assim que Verdade. A gente vai criar uma cultura que promova uma educação inclusiva, né? Uma cultura escolar. Verdade, falta muito o projeto do próprio Estado, né? Falta o próprio Estado correr atrás em relação aos projetos. E você falou um ponto muito importante. O professor, por conta própria, que acaba buscando os métodos para poder auxiliar esse aluno. Então, você falou uma coisa muito importante. A gente não tem que ver como uma forma de caridade, porque
Não é. E Isso. sim porque são pessoas que estão ao nosso redor, o mundo inteiro, né? Tem pessoas dessa forma e são pessoas como todos nós. Então, se Todas as todos têm que ter pessoas têm o acesso, direito, né? Têm o sim, direito à educação. nós não vemos o Estado, né, promovendo e buscando métodos para poder auxiliar, como eles julgam que buscam, né, porque a gente sabe que a educação no Brasil é bem defasada, né, para poder ajudar. Então, de fato, precisamos de métodos, principalmente vindo do Estado, para poder Agora, colaborar. com relação aos avanços no país, muita coisa a gente tem feito também no nosso país, sabe, em termos de lei. Então, nós tivemos um avanço enorme com a Lei Brasileira de Inclusão de 2015. Então, ela já tem orientado muitas ações, muitas políticas educacionais, né, no sentido de promover a real inclusão das pessoas Sim, com várias deficiências no sim. ambiente escolar, né? Sim. E aí você falou uma coisa até importante também, só para não demorar muito, porque já está tarde, né? Você falou de 2015, que aí agora eu voltei lá no meu passado, né? Lá em 2002 que eu tinha, né, uma colega. Então, olha o tempo que demorou, né, para poder criar-se uma lei, coisa que já deveria há muito tempo. Mas é muito bom saber que estamos tendo avanço também. Sim, sim, exato. Uma curiosidade, o Manual da Grafia Química Braille, ele existe no nosso país desde 2002. Então já tem aí 21 anos, né? E as pessoas mal conhecem. Os professores de Química não sabem que existem. Sim. Em sua maioria. A Rejane está com a mão levantada, Rejane? Ei, professor Ferri, estou. Tudo A bem? minha fala, claro, primeiro eu quero agradecer, né, por todo essa prática aí do ensino, da pesquisa e da extensão, mas me tomou muito a palavra nesse finalzinho, principalmente a fala agora, né, da nossa colega. Eu sou Rejane, a minha defesa de mestrado com a professora Adélia foi exatamente no ser e fazer docente. E na minha prática de 13 anos, eu formava professores para a educação infantil no ensino médio, professores, né, do magistério, mas no ensino médio. Sim. Durante 13 anos. E eu tive vários alunos surdos, e no momento eu tive um casal que entrou nesse curso, eles eram surdos, eles são surdos, e eles me procuraram porque eles falaram assim, professora, eu quero formar os meus filhos, eu quero ter essa metodologia né, do surdo dentro dessa formação. E eu, enquanto professora, mesmo ele sendo direito lá do intérprete, eu procurei o CAS, né, e fiz a minha formação básica, avançada, nessa formação, né, que é o centro do CAP, lá do Profissional para a Educação para os Surdos, lá na Guajajaras, em BH. Eu, enquanto professora do Estado, a gente tem essa formação. Eu fui buscar isso, né, para poder auxiliar junto com a intérprete na sala, e o que me tocou foi essa necessidade. Eles procuraram, né, o ser e o fazer docente mesmo, para além da prática. Eles queriam, para além daquele intérprete que estava ali, o professor mesmo ter essa noção, né, de como ensinar, porque eles mostravam a necessidade de estar preparado para uma pedagogia para a educação infantil. Então, sim, como que eu vou educar essa criança? Então, quando eu ouço toda essa formação, eu fico muito feliz. Eu tive a oportunidade, né, de estar presente tanto no online e também presencial aí no Cefet, no primeiro e no segundo encontro, coordenando as mesas, e eu gostei demais do trabalho do Felipe, né, do Gilberto, e de entender essa necessidade também da Virgínia. Foram esses 3 alunos, né, que apresentaram projetos incríveis para realmente fundamentar, né, essa questão, a teoria mesmo, desses novos sinais que estão chegando, de como que a gente pode atender o Romário, né, que ele é cego, e ele trouxe essa proposta, né, de, dentro da prática docente dele mesmo, estabelecer parâmetros dentro da individualidade de cada um. Então, eu senti muito presente toda a experiência que eu vivi,
nesses 13 anos no magistério, trabalhando com essas deficiências, ouvir, né, desses palestrantes que estavam divulgando lá os seus artigos, a necessidade de estar na prática e trazer a necessidade real, pensando mesmo na individualidade de cada um. Então, quando você apresenta todos esses recursos, eu fico muito feliz, porque a gente entende mesmo que é esse o processo. É nessa extensão que a gente vai conseguir agregar valor, né, para essas estratégias e esses recursos. Então, eu fiquei muito feliz com tudo que eu ouvi aqui, porque a gente acredita mesmo que o ensino, que a pesquisa dentro da pós-graduação, ela pode realmente fazer toda a diferença, né, professor? Isso, a intenção é o seguinte, né? A pós-graduação ela não pode se limitar só à pesquisa. Uhum. A gente não apenas escreve artigos, Verdade. vou falar assim, né? É claro que o artigo é um conhecimento compartilhado com a comunidade. E ele trará impacto sobre a sociedade também, né? Uhum. Mas lembra daquela história que provavelmente vocês já ouviram várias vezes, de que, infelizmente, a gente vê uma distância muito grande entre o conhecimento que se produz sobre a educação e a prática educativa nas escolas, Sim. né? E realmente é uma distância, a gente tem que tentar trabalhar no encurtamento dessa distância, né? Tentar fazer com que esse conhecimento chegue de uma forma mais efetiva na escola, no ambiente escolar, na prática do professor e tudo mais. Isso acaba acontecendo, mas é um tempo muito longo para, de fato, a gente começar a observar alguma alteração, alguma mudança, mas a partir da extensão, a gente consegue provocar impactos mais diretos, né, sobre a sociedade, sobre a comunidade, seja ela local, regional, enfim. É a aplicabilidade mesmo, né, professor? A minha intenção com essa apresentação foi mostrar algumas ações do projeto Incluir Ciência que vão além da pesquisa. Isso. Né? A gente faz pesquisa, mas a gente também desenvolve ações de extensão dentro da pós-graduação. Essa era a minha intenção. Isso, agradeço muito. Obrigada. De nada, eu que agradeço a oportunidade de compartilhar com vocês. Adélia. Gente, nós vamos encerrando por aqui, porque estamos, assim, há 12 horas. Exatamente há 12 horas hoje, mas valeu muito a pena, Alexandre. Foram momentos... Parabéns pelo evento, viu, Adélia? Parabéns pelo seu para nós, especialmente a Jéssica, a Luciana, ao João, Fábio, a Elizabeth, esses primeiros pela organização, a Rejane e a egressa chegando. Tivemos alguns filhos retornando à casa, né, Alana? E já com uma agenda de serviço para trabalhar aí bastante conosco. Adélia, posso fazer um pedido? Pode, claro. Posso fazer um pedido, já fazendo um pedido? Na verdade, um para casa aí para a comissão organizadora do evento, do CIEPEX. Será muito importante para o relatório nosso a ser apresentado em 2025 para a CAPES, que a gente incorpore um relatório do CIEPEX. Sabe? Ao longo dos 4 anos, né? Como que o CIEPEX ocorreu, quantos trabalhos foram apresentados, sabe? Isso é uma forma da gente descrever ações, atividades do programa dentro daquele quesito que eu falei para vocês, que é impactos na sociedade. E é bacana que a gente tem feito, né? Estávamos fazendo, né, durante 3 anos online, e agora fizemos híbrido dessa vez para atender até a demanda de outros estados, né? Sim. Ou até mesmo de Minas, em regiões mais distantes. Então, assim, a gente vai sim fazer esse relatório e eu acho que o desafio que eu vou lançar agora é para essa turma que está aí, ó, inclusive os orientandos do Alexandre, da Sabina, os egressos,
se sintam convidados para a gente já começar a pensar o CIEPEX 8. Pensar divulgação, pensar tema, né? E começarmos a organizar para alcançarmos mais pessoas ainda, né? E ao longo desses 7 anos, a gente sabe o tanto que o CIEPEX vem se consolidando. E isso é muito importante, né? Professora Sabina, você quer falar alguma coisa aqui? A Sabina Parcerona, líder do grupo de pesquisa também, da Prodept. Bom, eu gostaria primeiro de parabenizar o Alexandre, né, pela exposição, foi muito interessante os produtos que você tem participado, além de serem muito importantes, e também pela sua explanação anterior, né, que dá uma visão para os nossos mestrandos desse processo, né, do que constitui a questão da extensão na pós-graduação, enfim. Foi muito interessante, muito, muito importante para todos nós sabermos. E parabenizo aqui novamente a Adélia e toda a equipe, Jéssica, Luciana, especialmente, né, que tomaram a frente, mas Rejane, que assumiram, né, a execução do CIEPEX 7 com brilho, com muito sucesso. Eu estava comentando hoje com a Adélia, assim, ano passado foi excelente o evento, esse ano foi muito bom, e concordo que a gente já tem que começar a pensar, sim, o próximo CIEPEX para o ano de 2024, pode contar aí com os meus orientandos, porque esse evento está tomando um fôlego muito grande, eu acho que ele tem tudo para crescer e se consolidar, sim, como um evento referência, né, na área dessa discussão da integração ensino, pesquisa e extensão na educação profissional e tecnológica. Então, novamente, né, eu enfatizo aqui o brilhantismo com o qual esse evento foi produzido esse ano e vem sendo produzido ao longo dos anos passados, né? E a gente tem que investir nele, né, para que nós possamos ampliar, inclusive, a visibilidade do evento, angariando aí novos participantes de outros estados, como a gente teve, por exemplo, no ano passado, né? Tivemos pessoas do Nordeste, tivemos pessoas de São Paulo, foi muito interessante. Quanto mais a gente amplia a discussão, mais temas, mais discussões instigantes, né, para o debate aparecem, e isso enriquece todo mundo. Então, até o próximo evento no ano que vem. Um abraço para todos. Um abraço, Sabina. Obrigado. Obrigada, Sabina. Quem não assistiu hoje a palestra da manhã, né, a aula da professora Sabina, ela está disponível no YouTube, naquele link que vocês receberam a programação. Vale a pena assistir. Alexandre também está convidado, vale a pena muito assistir a palestra. A Jéssica levantou a mão aí. Jéssica? Eu queria falar brevemente, pessoal, que nós tivemos durante o evento todo, né, a não ser agora, numa palestra de encerramento, a participação dos intérpretes a todo momento. Então, o Felipe participou desde o início, foi muito bom, foi muito gratificante, com a apresentação também de trabalho, e o Romário também apresentou o trabalho dele, né, num GT, numa sessão. Então, foi muito rica a oportunidade, a troca. E aí, como a Luciana fala, pela fala dela, né, é a primeira vez que o evento chega em nível internacional, porque tiveram 2 trabalhos que pessoas de outros países, né, ainda que brasileiros, mas que estão em outros países, participaram, se eu não me engano, né? E aí essa fala é dela, então eu trago isso para esse contexto, porque o evento já alcançou, nesse ano, teve esse alcance, né? Tivemos muito trabalho, assim, muitos trabalhos apresentados, né? Cerca de 80, mais ou menos. O número certinho, assim, eu não sei não. Então, foi um trabalho, o trabalho CIEPEX, né, como um todo, teve todo um brilho, né? Não que nos outros anos não teve, todos os anos tiveram o seu brilho. E esse ano também não poderia ser diferente, né? Com o evento presencial e também na modalidade virtual, que outros estados participaram. Então, eu mesma só tenho a agradecer a todos pela contribuição, pela participação. Hoje nós tivemos um momento lá de muito, né, nós ficamos muito tempo juntos e todo mundo ficou até o final. Então é muito gratificante, né?
ver um trabalho acadêmico para o programa, um programa tão bom, com professores tão competentes, sendo um sucesso para todos, né? Então, muito, muito obrigada em nome da comissão toda, tá? Eu só queria mesmo agradecer e fazer esses comentários. Bacana demais, Jéssica. Ô, Adélia, última coisinha que eu lembrei aqui agora, uma orientação rápida Diga. para você e para todos os mestrandos que participaram da organização. Não deixem de lançar no currículo Lattes a organização desse evento. Coloque lá. E aí, Adélia, principalmente no seu Lattes, quando você for fazer o seu lançamento, não esqueça do nome dos mestrandos que participaram junto com você no seu Lattes. Porque quando eu for importar essa informação para a plataforma Sucupira, ela vai extrair do seu currículo. Ô, gente, vocês estão vendo como pensa um gestor, né? Mas sim, eu sempre faço isso, Alexandre, e é importante também falar que as duas que ficaram responsáveis, assim, deram o pontapé, e que a Jéssica, ela teve um fôlego para estar chamando o grupo de pesquisa, porque a gente perdeu meio que o time, o gás aí nessa pandemia, e foi assim, um trabalho meio que de patinação, né? Então, ela pegou bastante isso, assumiu, e a Luciana que assumiu, que provocou, né, o CIEPEX, até naquela reunião, na aula inaugural, se não me lembro, que a gente estava juntos, então... E elas, né, eu, Sabina, e elas estaremos organizando a coletânea com os artigos, né, com os trabalhos. Então, isso também vai para o relatório, é um produto do evento que pode ser apresentado no Paleta, né? E o programa tem recurso financeiro para financiar esse livro, viu? Gente, então isso aí é notícia boa, que não vai ter aquele valor para vocês pagarem. Então, vai ficar gratuito o evento e o livro. Isso. Olha. Vamos falar... Mas só vai ter o recurso se for publicado em 2024. Aí, temos que pensar nisso e ver se o recurso vai dar para ser e-book ou impresso, né? Também a gente tem que pensar isso. Sim. Mas, enfim, de qualquer forma, a gente já tem um crédito que já vai diminuir o nosso investimento, caso a gente ainda tenha que fazer se for impresso, tipo assim. Mas é uma boa notícia, galera. Vamos bater palminha aí, ó. Palminha, porque valeu a pena. Aí, Vinícius. Eu acho que a gente vai ter até 2 volumes, sabe, Alexandre? Porque foram muitos trabalhos. Melhor ainda. É, muito bacana. Então, é isso. Notícia boa para encerrar o nosso evento, né, gente? Notícia muito boa. Então, mais uma vez, obrigada, Alexandre, por ter continuado com o evento na agenda. Seria muito mais fácil você falar que não dava mais, né? Pelo seu compromisso aí no MEC. Então, que bom. Ouvir você é sempre muito bom. A sua experiência aí na condução desse programa, ela tem sido um fator de sucesso para a gente, né? A gente tem reconhecido isso. Então, eu acho que é muito bom esse momento, até para a gente começar a perceber a importância, inclusive, gente, de estar atualizando o Lattes, porque isso traz impacto para a nota do programa e para o futuro do programa, né? Ninguém quer ser egresso de um programa morto, não é isso? Então, assim, a gente precisa muito pensar nisso, e a gente vai começar a fazer fiscal de Lattes aqui, tá, pessoal? Então, Alexandre, muito, muito obrigada. E eu deixo as últimas palavras para encerrar a noite aqui com você, e a gente encerra a gravação logo em seguida. Mais uma vez, eu agradeço também pelo convite. Para mim, uma honra. Não tinha como eu não participar, né? E quero só deixar um abraço aí para todos vocês e fortalecer, reforçar o convite para vocês conhecerem o Laboratório Maker lá, que é um ambiente muito gostoso de trabalhar. Bom? Então, só para completar o convite, a gente fará uma reunião presencial do DEPRODEP de Gematec, juntos lá no Campus 6, no Laboratório Maker. O que é que você acha? Ótima ideia. Ótima ideia. A gente já começa a fazer a primeira reunião CIEPEX 8. Beleza.
Tá, joia? Então, Tá valeu, bom. gente. Boa noite, Tchau, gente. tchau, boa noite. Estou encerrando a gravação, porque senão a gente não para, porque nós gostamos de falar, né? Então, tchau, tchau. Tchau.